Boa noite, amigos. Iniciamos aqui mais uma reunião do Grupo Espírita Saber Amar. Muita alegria de reencontrá-los e estudando o Livro dos Espíritos, que é a base do nosso conhecimento aqui da doutrina espírita. Para iniciarmos, vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura da reunião. Boa noite, amigos. Nós convidamos a todos nesse momento a refletir, a elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, antes de tudo agradecendo pela oportunidade dessa reencarnação, solicitando a intervenção de mestres em nossas vidas, para que possamos dar procedimento aos nossos objetivos, fortificar a nossa vontade, nossos desejos, revigorar a nossa capacidade de conhecer, de meditação e de ação. Antes de una os nossos corações, Mestre, que possamos estar juntos e que os amigos espirituais possam visitar os nossos lares nesse momento, nos ajudando a compreender e a praticar esses ensinamentos. Que a tua paz, Senhor, nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Nós começamos aqui o estudo, mas queríamos dizer que estamos aqui Carlos Jussara Malab e Marco Gandra, que faz a parte de gravação. Inclusive, o Marco hoje, quando nós estávamos preparando para entrar aqui ao vivo, ele falou o seguinte: olha, pede ao pessoal para lembrar o pessoal que está assistindo para assinar o canal, apertar aí o sininho para pedir para deixar notificado em novos vídeos, quando chegar novos vídeos, e também quando desejar fazer comentários. Isso aí é uma forma de aumentar a projeção do canal junto às pessoas que querem conhecer um pouco mais da doutrina espírita. Então, dado aí o recado, Marco, sobre a assinatura e o ato de colocar lá o sininho. Muito bem, nós vamos aqui dando continuidade ao item 6, que é o de expiação e arrependimento, que está no capítulo 2, na parte 4 do Livro dos Espíritos. Esse assunto já iniciou-se na semana passada, quando falamos de arrependimento. Isso também adentramos no assunto relativo a esse ato de se arrepender, e hoje nós terminaremos as questões desse tópico, desse item número 6. E essas questões vão abordar, por exemplo, assuntos como se explica que o mal permaneça tanto por longo tempo conosco, como que se explica isso? A influência de uns espíritos nos outros, a expiação, ela está no estado corporal ou no estado espiritual? Basta o arrependimento para apagar as nossas faltas? Podemos, já na vida, resgatar as nossas faltas? O emprego dos bens nossos aqui em vida pode nos trazer algum alívio depois do nosso desencarne? E a questão que deu motivação até para essa questão que nós colocamos aqui, que é a questão se basta se arrepender no leito do desencarne e da morte. Né? E, devido a isso, nós colocamos essa questão para a nossa meditação, onde, durante o estudo de hoje, abordando essas questões que eu listei aqui, que são questões colocadas por Kardec, nós vamos poder responder essa questão. O arrependimento na hora da morte nos livra da expiação? É uma questão que vamos analisar juntos aqui.
Outro detalhe é que, nesse estudo de hoje, nós chegamos na questão número 1000 do Livro dos Espíritos. Vamos chegar nessa. Já é uma longa caminhada aqui nesse estudo, e é muita alegria nós de chegarmos aí um marco, né? Não tem aquele marco de 1000 gols, né? Com o atleta faz, né? O 1000 caminhadas, 1000 corridas, né? Então nós vamos chegar hoje à questão número 1000 do Livro dos Espíritos. Vamos ver qual é a questão que Kardec reserva para a gente nessa questão número 1000. Antes de mais nada, vamos convidar aqui o nosso grande instrutor, o nosso grande professor Emmanuel, a abordar o assunto, como sempre fazendo, trazendo um aspecto da vasta literatura de Emmanuel, tocando a esse assunto que vamos estudar hoje. Né? Então, pedimos a Jussara que leia e comente aí esse primeiro slide. Livro, linha 200? Linha 200. Capítulo A Chegada. Psicografia do Chico. Né? E o trecho fala assim: recorda que amanhã ser-te-á naturalmente solicitada a conta justa do hoje e que a morte, em te ocultando a forma física, não te forrará o espírito ao testemunho inconteste das próprias ações, o qual, de retorno à imortalidade, receberás em reação compulsória o fruto da semente que cultivaste, expressando-te a paz ou a insegurança, a alegria ou a dor, o inferno ou o céu, segundo a tua lavoura, de preguiça ou trabalho, de luz ou trevas, mal ou bem. Então, nesse pequeno trecho, a gente percebe que ele abrange várias questões importantíssimas que a doutrina espírita nos ressalta. Né? A lei de causa e efeito, a gente vê muito aí, né? A maneira como conduzimos a nossa vida são os frutos que nós vamos colher mais cedo ou mais tarde. Né? A maneira que conduziremos. Nós vamos encontrar a questão de Deus é bom e misericordioso. Né? O bom está dentro da justiça, dentro que ele fala aí, né? Da conta justa, né? Das responsabilidades perante os nossos atos. Então, estaria aí dentro da bondade de Deus. Mas bom e misericordioso. Misericordioso seria a oportunidade de recomeço das nossas ações, a nova existência. E por aí a gente vai percebendo que quanto mais a gente vai refletindo, conhecendo, nomeando as coisas, as ações nossas, a gente vai iluminando, né? Para onde a gente está querendo ir, aonde a gente vai. Então, é muito importante o conhecimento e a base que a doutrina espírita traz para a gente no Livro dos Espíritos, para que a gente possa saber em que posição que estamos. Estamos espalhando alegria ou dor? Nós estamos em paz ou em segurança? Só essas questões nos posicionam, né, para onde a gente está indo, né? Pois é, e como sempre, o Emmanuel nos brinda com um texto com muita profundidade, não é, sabe? Ele lembra, e aquilo que às vezes nós esquecemos e deixamos de lado, que a nossa vida é transitória. Estamos aqui na Terra, vai lá, 100 anos, mais de 100 anos, mas chegará o momento que nós retornaremos ao mundo espiritual. Então, ele nos lembra que nesse retorno será feita a conta justa. Né? A nossa conta justa é aquilo que nós praticamos. Quem é que faz essa conta justa? Somos nós mesmos, a nossa consciência, os nossos atos. E sabendo, então, que a nossa vida física tem limite e a nossa vida espiritual não tem limite, é por isso que esse texto se adequa muito bem ao tema de hoje, inclusive quanto ao desencarne, sobre arrependimento após o desencarne.
E ele coloca, ali, Jussara já tocou aqui muito bem sobre esses aspectos, né? uma, uma relação, né? Paz ou insegurança, né? Alegria ou dor, inferno ou céu, e correlaciona isso com outras questões. Olha que interessante, se a gente for seguir a sequência que ele fala, ele falou assim, ó, paz ou insegurança relacionado com o quê? Com preguiça ou trabalho. Né? Está no mesmo nível. Quer dizer, o trabalho vai nos trazer a paz, a preguiça vai nos trazer insegurança quanto a esse futuro. Né? E depois ele coloca alegria e dor, que tem o seu contraponto também, ou a sua complementação, na luz ou na treva, onde nós vamos cultivar dentro de nós. E o inferno e o céu estão ligados ao quê? Ao mal e ao bem. Ele faz esse contraponto, essa conjugação de palavras, tudo isso para lembrar das nossas da nossa necessidade de adequação à vida verdadeira, para que possamos, quando fizermos a transição dessa vida, como já fizemos várias vezes, porque já reencarnamos, já voltamos aqui na Terra várias vezes, essa experiência de transição não é a primeira vez que nós vamos fazer, já a fizemos em muitas ocasiões, em outras encarnações, mas quando fizermos isso, possamos levar para o outro lado uma bagagem que nos dê a sustentação, que nos dê essa paz e a tranquilidade. Não? Então, fica esse registro aqui da palavra de Emmanuel, e nós vamos ver com mais carinho agora nos outros slides que são trazidos por Kardec, questões que vão ser trazidas por Kardec. Então, a próxima questão é a questão 996 do Livro dos Espíritos. Então, vejamos, nessa questão 996, Kardec pergunta assim: pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? Quer dizer, essa pergunta de Kardec talvez que muitos de nós também gostariam de saber, né? Por que, se os espíritos eles veem o mal que resulta para eles, por que então, como se explica que eles ainda persistem no mal e às vezes querem trabalhar para que afastem do bem outras pessoas? Né? Resposta dos espíritos é assim: assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que, depois de se haver arrependido, o espírito se deixa arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Então, ele lembra aqui que o nosso dilema da vida, não, o nosso planeta, é um planeta que, por muitos milênios, vem convivendo com essa ação dos espíritos de tardio arrependimento, que ele chama, para não dizer espíritos que comprazem no mal, ele fala tardio arrependimento, porque todos nós, um dia, vamos chegar à conclusão de que o nosso destino é nos reformarmos intimamente. Essa mudança vai ocorrer na criatura e no planeta. Nosso planeta também vai sofrer essa evolução e vai não dar mais espaço aqui para aqueles que não querem se reformar, para aqueles que não querem se melhorar. E aí essa influência que ele coloca ali, né, a influência dos espíritos, que ele inclusive destaca, né, que muitas das vezes outros espíritos atrasados nos levam, pela sua influência, pelo conjunto, né, da sua presença, nos levam também a querer acompanhá-los. Né? A gente vê muito isso quando as pessoas, às vezes,
são colocados em ridículo por uma ação de fazer o bem, né? Para aqueles que acham que uma pessoa honesta não cabe nesse mundo, tá? Então, colocam a pessoa numa situação hoje chamada muito de bullying, né? Mas de ridículo, porque a pessoa está agindo no bem, tá? Não concordam, às vezes, com essas ações. Então, ali ele deixa muito claro que quem está nessa posição está, na verdade, não condenado ao mal eterno, mas sim ele está protelando o seu arrependimento. E se nós aqui na Terra não encararmos essa oportunidade, não estivermos nesse caminho, nós vamos ter que partir para o outro orbe que vai nos receber. A gente vê aí, né, Carlos, é o nosso próprio, o que acontece conosco, né? Veja só, o que agravam a sua situação é o nosso dia a dia, né? Porque é difícil a gente reconhecer as nossas dificuldades, ainda ter força para suplantá-lo, é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. E a gente lembra, e aí ele fala na resposta, né? O espírito se deixa arrastar de novo para o caminho do desentendimento. Então, é o nosso dia a dia. Eu me lembro muito das cartas de Paulo, quando ele fala, né? O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Então, é uma luta realmente constante. Não é só identificar a dificuldade, mas é a luta de tornar nossas ações num bem. E Jesus reconhecia a nossa dificuldade, tanto que ele deixou no Pai Nosso essa frase, né? Livra-nos, Senhor, de todo o mal que habita em nós. Então, realmente, é a nossa dificuldade, é o nosso dia a dia. Porém, até Paulo de Tarso nos coloca que a gente deve procurar arrancar o mal em nossa vida. Que enquanto não estiver solidificado, enquanto não estiver bem firme dentro de nós corremos esse risco, né? Que está colocado ali, que é arrepender, mas se deixar arrastar de novo. Né? Por isso que é isso que está acontecendo, como se colocou nas nossas diversas vidas aqui na Terra. Nós retornamos e aí deixamos arrastar de novo, retornamos, mas chegará uma hora que nós conseguiremos vencer e não seremos arrastados de novo para o caminho do mal. É o plano. Esse é o plano divino, né, para nós. Né? Vamos para a questão seguinte, que, na verdade, é uma questão que Kardec vai buscar, nós já estudamos aqui, mas ele vai buscar porque ele vê a correlação dessa pergunta anterior com esse assunto. Então, vamos lá. Ele vai buscar lá na pergunta 971 e pergunta assim: é sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Então, ele já está partindo de que há uma influência entre os espíritos um com o outro, né? Há uma atuação em comum. Então ele pergunta, né? É sempre boa essa influência? E os espíritos respondem: sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses que procuram desviar da senda do bem e do arrependimento, os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar e que são, muitas das vezes, os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Então, ele vem resgatar isso aí para aprimorar a pergunta 996. Né? E aí a gente lembra, né, nessa pergunta, era a questão de sintonia, que a gente já estudou, né, aqui. Porque o que é a sintonia? Ela estabelece uma atração de ambas as partes, né? Tanto de um indivíduo ao outro, encarnado ou não. Então, existe uma atração. Atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório da nossa, né? O mesmo nível moral que o nosso.
Por isso que os espíritos nos recomendam a constante vigilância dos nossos pensamentos, porque o pensamento é um fluxo energético, né, para que a gente possa nos nutrir de boas companhias. Já que a gente tem essa tendência de volta e meia cair e levantar, com a nossa permanência, atraindo os espíritos de um suporte moral maior, vai nos ajudar, né? Porque é uma lei de atração. Não é assim, cara? Isso mesmo. A gente foi buscar mais ou menos isso para que a gente possa solidificar a firmeza do nosso pensamento, porque às vezes nosso pensamento se distrai. Então, a gente, na prece, nas boas atitudes, nas boas leituras, a gente consegue manter-se no padrão vibratório positivo. Pois é, isso que falou, isso que você colocou, é uma grande verdade, né? Nós cultivamos em torno de nós as companhias que sintonizam com o nosso padrão mental e com a nossa faixa mental. Mas veja, às vezes, aqui ele colocou o aspecto dos espíritos perversos, né? Que procuram desviar da senda do bem. E eles procuram desviar por quê? Porque eles querem desviar as pessoas da senda do bem, primeiro para fazer com que todos estejam no seu mesmo nível e que eles possam dominá-los mais facilmente, dominar aqueles que o cercam mais facilmente. Então, essa questão da ação dos espíritos conosco, inclusive, existe daqueles espíritos que podem não estar totalmente no mal, mas estão ainda numa etapa de evolução, de ignorância, assim, de confusão mental, né? Então, até os espíritos esclarecem que temos que orar muito pelos nossos parentes desencarnados que ainda não têm o esclarecimento da realidade espiritual, porque muitas vezes eles vão segregar aos nossos próprios lares, que são os seus parentes, né? E muitas vezes, sem o saber, estão trazendo essas vibrações. Eles gostariam de ajudar, mas sem o saber, eles estão trazendo, às vezes, umas vibrações de desânimo, ou de doença, ou o que for, que foram características da sua personalidade. Então, nós temos que orar muito por eles, e é um outro lance que pode ser colocado dessa resposta dos espíritos, né? Porque Kardec perguntou se é boa sempre a influência que os espíritos tratam conosco. Ele não falou dos espíritos maus. Kardec perguntou assim, e os espíritos responderam: olha, boa se o espírito é bom. Se ele é um espírito mentor, vai ser um anjo da guarda nosso, ser um protetor nosso. Esse sim está sempre a influência. Mas, como o Jussara colocou muito bem aqui, pela nossa vibração mental, às vezes nós atraímos outros que sentem ali o campo propício para a sua ação. Ou mesmo, vamos supor que não sejam esses outros, aqueles que estejam ligados ao mal, mas estão ligados a nós pelo passado. E muitas vezes vêm até nós trazer essa sua influência. Lembrando que, nessa questão da influência, nós temos muito cuidado com as nossas ações relativas às ações que nos são impugidas, nos são colocadas pelos outros. Existe, inclusive, uma frase que me ensinaram desde muito jovem, que diz o seguinte, que quem te irrita, né, te domina. Então, a mesma coisa com relação às questões espirituais. Aqueles que nos irritam, aqueles que nos provocam intimamente aos sentimentos perturbadores, esses nos dominam. Então, nós temos que evitar criar esses sentimentos dentro de nós, porque aí nós saímos do domínio deles, né? Porque os espíritos bons não vão criar isso. Os espíritos bons só vão criar dentro de nós a motivação, sempre vão criar dentro de nós a disposição de melhorarmos, de evoluirmos. Então, se sentimos a irritação, se sentimos uma sensação de desconforto, criando
uma discussão, nós temos que evitar isso, porque se entramos nessa faixa, nós seremos dominados por essa influência. Então, muito legal essa questão que Kardec voltou aqui a nos lembrar. Então, vamos à questão seguinte, que é a questão 997, onde Kardec pergunta aos espíritos: vêm-se espíritos de notória inferioridade, acessível aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos, que deveríamos supor mais esclarecidos, revelam um endurecimento, um cinismo, dos quais coisa alguma consegue triunfar? Então, é um fato que Verídico, né? verídico, Kardec coloca para a gente meditar aqui. Né? Como que se explica que espíritos que não têm uma superioridade sobre os outros são sensíveis à prece? E como que outros que têm maior conhecimento intelectual têm um endurecimento, como ele coloca, um cinismo, e não consegue, para os que conseguem triunfar, né? Quer dizer, ninguém consegue triunfar sobre eles, porque ele tem o domínio intelectual, mas não tem o domínio moral. Então, essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Peço perdão de repeti-la, mas é para a gente ficar com ela bem clara, né? Porque é o que Kardec quis perguntar. Ele fala assim: a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvaios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Olha, essa explicação dos espíritos não pode ser mais clara, né? Quer dizer, se nós estamos fazendo a prece por alguém, pelos espíritos, eles vão se sensibilizar primeiro aquela vibração que nós estamos irradiando. Mas, para que ela tenha efeito no interior, ela precisa ser assimilada, né? O que acontece normalmente com esse tipo de no espírito estando nessa situação é que ele se afasta, né? Então, por isso que quando os espíritos recomendam que nós façamos a prece, fazemos o culto, fazemos uma leitura edificante no nosso lar, quando vamos deitar, né? E quando nós fazemos isso, nós elevamos o nosso padrão vibratório. Podemos pedir por aqueles que nos perseguem, pedir por aqueles que brigaram conosco durante o dia, por aqueles que estão influenciando. Mas aí se pergunta, será que eles vão receber isso? Eles vão receber se eles estiverem sensíveis a receber isso. Senão, eles não conseguem sintonizar com essas vibrações. Mas nada se perde. Aquele pedido por eles não se perde. Ele está registrado no amparo dos amigos que vão estar ali, prontos para socorrê-lo assim que ele abrir os olhos. Não foi o que aconteceu com André Luiz, no livro Nosso Lar, que estava no umbral, e só depois que ele, depois de passar por um período de sofrimento, é que ele reconheceu e pediu, reconheceu que existia um Deus, que Deus poderia ajudá-lo, e pediu essa ajuda, ele foi ajudado imediatamente. Assim acontece com todos nós. Então, os espíritos também sofrem e têm do lado deles esse apoio. Por exemplo, Clarencio, a mãe dele, de André Luiz, havia visitado a ele no umbral durante várias oportunidades, mas ele não tinha dado a oportunidade de ser atendido. À medida que ele abriu o seu coração, num pedido, ele abriu, então, a chance de se auxiliar. Na própria pergunta que Kardec faz, eu percebo que é uma questão de posicionamento da personalidade, né? Posicionamento moral do espírito. Por exemplo, de uma notória inferioridade, mas tem uns bons sentimentos, a personalidade desse
é humilde, é baseado na humildade, na transformação, né? E aqueles que são esclarecidos, mas que têm um coração endurecido, é aquele que tem por base a personalidade de orgulho, que ele fala aí embaixo. Impelidos pelo orgulho. Então, são bases, tipo de personalidade, né? E é interessante ele relembrar, cara, o estudo da semana passada, né? A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Não é o remorso, mas o que arrepende. O arrepende é aquele que reconhece, só lembrando, que reconhece as faltas e que age em favor de um melhoramento. Aí sim os espíritos podem nos ajudar atuando. Já no remorso a gente se fecha. E aí fica, não há como nos ajudar. Né? Muito bem lembrado. Kardec vai fazer um comentário com essa questão, onde ele diz assim: não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Quer dizer, é o bom senso. A morte não transforma a pessoa de uma hora para outra. Nós só mudamos de plano. Então, é uma transição. Agora, a mudança vem como? Vem pelo estudo, vem pela reflexão, e vem também, como ele coloca ali, pelo sofrimento, que ocorre tanto aqui na Terra como encarnado, como lá no mundo espiritual também. Essa continuidade, né? Continuidade. A continuidade. A gente lembra que não há nada abrupto, né? Subitamente. A natureza não dá saltos, ainda mais a natureza espiritual. Se dá saltos, ele não tem base, então ela é contínua. E a vida continua daqui na Terra como no mundo espiritual, e do mundo espiritual para a Terra. Há uma continuidade. Pois é. Falando assim, quando a gente lê Kardec, quando ele comenta, parece uma coisa tão óbvia, né? Tão assim... É difícil de compreender. Tão transparente, mas é o que a gente não entende, né? É o que a gente não pratica. Então, o que ele coloca ali são coisas que podem parecer muito óbvias, mas é aquilo que a gente esquece e só junto ao leito do desencarne que a gente vem lembrar disso. Né? Então, vamos para a próxima questão, né, Jussara, que é sobre a questão da expiação novamente, né? Ele coloca esse tópico nessa série, né? Ele entra... Semana passada a gente reviu muito arrependimento e remorso. Nessa parte ele entra agora com um novo termo, que é a expiação. Né? Ele insere aí o sofrimento com um sentido de expiação. E ele coloca assim: a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Então, eles explicam para a gente. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido. E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, depois tem outras questões que vai explicar, tem esse entendimento de expiação e prova. Mas, nesse caso, ele está falando sobre a expiação. Então, os espíritos colocam para a gente que a expiação ela existe na existência corporal, até através do planejamento da reencarnação, porque a gente precisa passar por aprimoramentos, e é assim que empurra a gente, o sofrimento é que empurra a gente, e também na vida espiritual. Mas na vida espiritual, isso existe porque é o condicionamento da nossa alma, é a nossa própria alma que condiciona a uma expiação, até que a gente possa tornar a liberdade, né? Superar essa expiação e ser livre, né?
dessa amarração que a gente deixa por trás, né? Então, essa expiação, só para ter uma visão prática, né, na Terra, é uma inibição, né, uma limitação que força o espírito a ir num determinado campo onde ele não gostaria de estar, né? Muitas vezes, vamos dar um exemplo assim, a pessoa que adora ler, estudar, né? Mas numa determinada encarnação, ele traz dentro dele todo esse gosto pelo estudo, pela leitura, ele tem a inibição de não poder fazer isso por uma série de razões, ou econômicas, ou físicas, ou o que seja. Ele fica assim, sentindo, valorizando aquilo que ele gosta e que ele gostaria de fazer, mas pelos atos que ele fez, que ele abusou daquilo no passado, ele não é permitido a ele que ele tenha acesso a isso. Né? Tem acesso a isso. Então, a limitação, essa expiação faz com que ele sinta, valorize aquilo que ele mesmo desvalorizou nas suas ações com relação aos reflexos quanto ao próximo. Da mesma maneira, no mundo espiritual. No mundo espiritual pode ocorrer esse tipo, que ele coloca o sofrimento moral, e a gente vê nos casos, nos espíritos que são, às vezes, pela situação espiritual deles, eles são impedidos de ir para planos superiores, ou mesmo estar em postos de atendimento, né? Eles pedem para estar nesses locais, mas não conseguem, porque eles estão ainda presos às questões de necessidade da reforma do espírito. Então, entendendo esse ponto, nós vamos convidar Emmanuel de novo a nos trazer um esclarecimento aqui, e fomos buscar uma questão lá no livro Consolador, onde ele coloca essa questão da expiação. Ele coloca mais questões, né? Ele coloca sobre a expiação e sobre a aprovação. Então, vamos ver aqui o que Emmanuel coloca no Consolador, na questão 246. Ele fala assim: qual a diferença entre provação e expiação? Aí ele, com a sua didática muito grande, Emmanuel nos fala assim, ó: a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde, preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, veja, é bem mostrado, né? Quer dizer, no caso da prova, aprovação, nós somos forçados a caminhar, né? a movimentar, a edificar, a crescer espiritualmente. Mas, como se fosse a nossa escola, onde nós fazemos as lições do dia a dia e aprendemos com o que o professor nos ensina, mas em determinado momento nós somos testados em relação àquilo que nós estudamos, para ver se não estava só na teoria ou se estamos assimilando aquilo mesmo. E se estamos assimilando, passamos de ano e vamos adiante, se assimilamos o conceito, se assimilamos o aprendizado. No caso da expiação, a coisa a caracterizar aqui como uma pena, uma inibição que é posta àquele que realmente comete não somente uma falta pequena, mas uma falta maior com relação a ele quanto a relação semelhante. Nós nos impomos aí condicionamento de resgate. Né? De resgate. De resgate. Seguindo o Livro dos Espíritos, nós vamos aí na questão 999. Estão quase chegando a 1000, hein? E Kardec se aprofunda, perguntando: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Relacionado com a pergunta do estudo de hoje, né? Então, basta eu me arrepender e conseguir, né, a graça divina? Isso sempre a gente consegue, né? Durante a vida, né? Porque ali a pergunta é durante o momento da morte, né? Isso.
desencarne. E os espíritos respondem. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que espiar o seu passado. Então, a gente volta a relembrar aqui, né? O arrependimento acontece em 2 níveis. O reconhecimento, né? Igual que a pergunta já sugere, o arrependimento na hora da nossa passagem, né? Mas também para ter o fechamento e o acolhimento da própria vida, é necessário que a gente haja. Há uma ação dentro do arrependimento. E a única forma possível, a gente vê, de nos levarmos a uma transformação interior mesmo, é a mudança do entendimento da vida. É uma outra perspectiva que a gente começa a ter, né, nas questões da nossa vida. A gente começa a olhar as coisas de uma outra maneira e a atitude naquilo. Essa é a única maneira que a gente vai conseguir superar as nossas expiações, as nossas provas, né? Para uma redenção mesmo, é a cuidar de nós mesmos. Como a cuidar da gente mesmo? É o arrependimento sincero, é aquele que é capaz de se perdoar e perdoar o outro. No perdão já há uma ação. Então, os Espíritos já colocam muito claro. O arrependimento existe em saber e existe também em fazer. Esse é bem agrado à vida espiritual, né? Pois é. Então, o arrependimento, não basta o arrependimento para apagar as faltas. Não. Agora, como você colocou, Jussara, que eu acho que é muito importante entender bem o sentido do arrependimento, o arrependimento não é simplesmente da boca para fora, né? O arrependimento é o reconhecimento interior, a meditação interior da criatura de que ela está precisando se reformar, ela precisa caminhar, que aquilo que ela fez não está no caminho correto. Porque muita gente pode julgar isso, como que nós fazemos normalmente, põe a culpa no outro. O outro que criou, que fez que eu trilhasse esse caminho. Julga a culpa no outro. Mas, na verdade, aquele que se arrepende sinceramente, ele medita e vê que aqueles atos que ele fez não estão de acordo com a lei de amor, de justiça, de caridade. Então, ele vê que ele precisa mudar. Então, ele busca essa mudança, né? Isso que é o arrependimento sincero. E então, isso é o que cuidar da gente mesmo. Cuidar mesmo. E isso é o primeiro passo. É o primeiro passo. Mas esse primeiro passo não é suficiente. Ele, como eu disse assim, o primeiro passo e ele nos fortalece para o caminho, mas o caminho tem que ser trilhado, né? Então, ele facilita o nosso entendimento. E quando a gente entende, fica melhor as coisas, porque se a gente entende, a gente não tem revolta, porque a gente sabe que na programação da reencarnação, muitas vezes nós vamos ter que passar por dificuldades, por problemas que são decorrentes do quê? Dos nossos atos passados. Então, a gente entende esse mecanismo da prova e da expiação, né? No caso, com relação ao passado. Por isso que os espíritos destacam essa questão. E, aliás, eles vão fazer um apêndice a essa questão, vão fazer uma questão, desdobrar a questão, que é a questão A, 999A. E ele fala assim: se diante disso um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe, em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender. O que é que daí resultaria? A pergunta também é como se fosse aquele que orgulhoso, não, não, eu vou expiar, mas eu não vou me arrepender, né? E essa é a pergunta. Os Espíritos respondem: torna-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Quer dizer, essa rebeldia, essa pergunta mostra, e o espírito rebelde, né? Com relação àquele espírito rebelde, né? Que não quer, eu espio, mas não arrependo, né? Não tem conteúdo, né? Esse realmente ele vai conseguir, vai durar muito tempo.
Quando falamos há pouco aqui da Terra fazendo a transição e que os espíritos daqui estão aí mais retardatários, não querem se arrepender, não querem progredir, vão para outro orbe, né? Também ocorreu aqui na Terra. Vieram aqui para a Terra espíritos há 7.000 anos atrás, espíritos que não vieram de outro planeta, que é o de Capela, que não eram rebeldes nesse sentido. Um dos mais rebeldes, diz o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, era o povo indo-europeu, né? Os arianos, e que depois migraram para a própria Europa, né? Eram os mais rebeldes, mas, com toda a sua rebeldia, eles ajudaram os terráqueos, eles se integraram mais os terráqueos, aqueles que já estavam aqui na Terra, do que os outros classes de espíritos que também vieram. Então, eles também promoveram a reforma daqueles que estavam com quem eles tinham contato. Vale a pena ler no livro A Caminho da Luz esse relato de Emmanuel sobre os espíritos que vieram de Capela. Então, quando você entende que expiar, né, eu pago, mas eu não me arrependo, isso entende como a expiação como sendo uma punição. Tudo bem, pode me punir, mas que eu não me arrependo, não me arrependo. É um orgulho, né, da pessoa, né? É baseado no espírito, né? Ou seja, nós não aprendemos nada. Vamos ficar de mão vazia do mesmo jeito, não tem base. Entendemos que a expiação, né, com um olhar diferenciado desse, é aquele que é educativo. A expiação é uma educação que nos leva a refletir e a tomar uma atitude. E não de, tá bom, deixa para lá. Não, porque não vai ter base. Né? Nesse caso, a gente vê que os atos nossos vão importar muito mais que as palavras. Eles é que realmente mostram quem nós somos, são os nossos atos. É isso que nós temos que prestar atenção. Como que nós estamos reagindo? Como nós estamos contribuindo para que nos serve? E aí chegamos a um comentário do assunto de Emmanuel, né? Ele vai trazer uma explicação para a gente nesse livro A Vida em Vida, de autores diversos. Ele fala assim, o fruto do passado delituoso, a expiação, pede a todos serenidade e renúncia para que o horizonte se aclare na recomposição do destino. Saibamos render culto constante ao amor fraterno, auxiliando sem paga, porque somente construindo a alegria dos outros é que edificaremos o caminho ditoso que nos liberta. Enfim, das algemas da sombra para a bênção de Deus. Nós podemos ver hoje, né, Carlos, que a humanidade passa por uma expiação coletiva. Né? Nós estamos passando por exigindo de nós o quê? Qual o comportamento que a vida está exigindo nosso agora, mediante essa expiação coletiva? A serenidade. Isso. Né? É a chave, renúncia, né? Eu coloco isso, é a chave para a gente abrir essa porta, né? Para a gente sair dessa situação da expiação. Né? Não só a inteligência científica, olha só, o impulso que a humanidade levando a esse compromisso sério, o impulso que a gente vai ter. Não só a inteligência científica, mas a inteligência emocional. Né? A fraternidade, a serenidade, a seriedade do momento. Então, a gente lidando a expiação com responsabilidade, nós damos um salto muito grande. Ele fala assim, ele deixa claro que é render um culto constante ao amor, auxiliando sem paga. Aí a gente pode dizer assim, mas isso não existe, isso não é da Terra, né? Mas existe sim, existem vários exemplos aqui na nossa Terra em relação a isso, pessoas que se libertam das algemas da sombra. Emmanuel mesmo coloca numa série de romances a vida, pesquisa a vida de alguns personagens e vai, através desses romances, destacando como que eles evoluem. Tá? Então, nós temos lá
há 2000 anos, 50 anos depois, né? Ave Cristo e Renúncia, a gente vai pegando ali os personagens, por exemplo, que estão lá em 50 anos depois, voltam lá em Renúncia. E nós vamos ver como que se encaixam esses dramas do passado, né? Como que se encaixam a renúncia de alguns espíritos para que outros possam evoluir, né? Quebrando as algemas da sombra. Então, recomendamos muito ler esses romances, porque em poucos minutos aqui a gente não consegue explicar isso, mostrar. Mas o Emmanuel, durante essas obras, ele fez questão de colocar esses romances que são verdadeiros, da pesquisa da encarnação passada. Aliás, nós temos livros do Neil Lúcio, Sementeira de Luz, né? Que é um deles, que vai explicando, e o próprio livro tem o título Emmanuel, da editora Vinha de Luz, que vai explicando sobre, no momento que Chico Xavier recebeu esses livros, ele também foi transportado para o passado por Emmanuel para enxergar esses nuances da reencarnação. Então, é assim que a gente vai enxergando como, de uma forma prática, como que nós mesmos, como personagens nessas várias encarnações, podemos ir nos libertando, como diz ali, das algemas da sombra. Chegamos, então, à questão número 1000 do Livro dos Espíritos. E pergunta Kardec: já desde essa vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Então, já desde essa vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, objetivo exclusivamente pessoal. Ele vai continuar, mas nós gostaríamos de comentar aqui esse trecho, que é muito evidente o que os Espíritos respondem, né? E se nós podemos, já na vida, resgatando as nossas faltas, sim, claro, mas não de uma maneira saindo pela tangente, não querendo, como ele coloca ali, enganar a nós próprios, fazendo sacrifícios ou fazendo reparações que não têm reflexo no na nossa reforma íntima e na nossa transformação interior. O que ele diz é o seguinte, que se aquilo que nós fazemos, mesmo que seja pequeno, presta um serviço ao próximo grande, ou presta algum serviço ao próximo, ele tem muito mais valor do que se você fizer grande suplício, grande esforço, mas com objetivo egoístico, simplesmente da sua demonstração pessoal. Vou dizer assim, vejam como eu sou caridoso. Vejam como eu dou muito. A gente não pode dar os passos maiores que as pernas. Então, como tudo não dá salto na vida, para que a gente possa conquistar outras virtudes, a gente precisa resgatar outras para ter bases para poder andar. Porque tudo é pedra sobre pedra. É pedra sobre pedra. E aí continua. Senão desmorona. Continua os Espíritos, então. Só por meio do bem se repara o mal. E reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem o seu orgulho, nem os seus interesses materiais. De que serve para a sua justificação e restitua depois de morrer os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito?
E que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superficialidades, se permanece integral o dano que causou a outra? E que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? É só uma explicação a mais, Fechando isso. fechando, mostrando que realmente não adianta, pelo nosso orgulho, agirmos, mostrando que nós estamos fazendo alguma coisa, mas de forma superficial, né? Só para mostrar para a sociedade que estamos fazendo isso, e isso realmente não provocar uma transformação dentro de nós. Como ele diz assim, olha, eu vou, aí você vai colocar uma questão mais para frente, aí eu vou doar meus bens depois da morte. Olha, mas então, o que lhe falta lhe fez? Qual foi o sacrifício que você teve que fazer pelo próximo? Né? Então, são coisas que ele traz para a nossa avaliação, né, nesses aspectos. E vem a pergunta 1001. Nessa mesma sequência de raciocínio que o Carlos estava falando, Kardec pergunta: nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois da nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? E aí os espíritos respondem: nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois do morto dá é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticar. Duplo proveito tira aquele em vida se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Então, sequência do que o Carlos estava falando, a gente pode perceber que dar é sempre positivo, né? Para quem doa e muito mais para quem recebe, né? Que está carente. Mas a gente tem que entender que o dar tem peso diferente do dividir com o outro, né? Ele fala, daí é diferente. É útil, mas o peso é diferente, né? O dar daquilo que me sobra, como a maioria de nós, né? Damos aquilo que eu não visto mais, eu dou para o outro. De nada você está fazendo, você não vai usar mesmo. É melhor do que aquele que queima e joga fora, né? joga fora Isso. de maneira que o outro não possa usar. Claro, você recicla. Mas o dividir aquilo que você tem um peso muito maior. E educa muito mais. Então, ele faz isso, a gente perceber isso aí. A doação é sempre positiva, mas o dividir daquilo que a gente ainda utiliza, necessita, tem um peso muito maior. E aí ele continua, né? Talvez ali esteja, nessa frase, o finalzinho, esteja a essência, né? O mérito do sacrifício de fazer felizes os que é com quem a gente divide, né? E ele continua, né? Isso. Mas lá está o egoísmo, a dizer-lhe: o que dás tira os teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-a à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, houve Deus por bem conceder-lhe, como compensação, a ventura da generosidade, de que, já neste mundo, pode gozar. Quer dizer, esta prova da riqueza, né, prova dos recursos, ela estimula também a que você possa ser generoso, possa trabalhar pelo próximo com aqueles recursos. A gente lembra muito do óbolo da viúva, né? Mas dando
não somente aquilo Que lhe é supérfluo. não somente aquilo que lhe é supérfluo, né? Que lhe sobra, mas aquilo que realmente lhe faz falta. Por exemplo, uma pessoa dessa condição, que tem vários recursos, já tem a sua estabilidade financeira, o que lhe falta? Muitas vezes falta tempo, né? Porque ele, às vezes, se dedica a muitas ações. Então, dá parte do seu tempo, dá parte da sua experiência para o próximo, né? Do seu conhecimento, da sua atenção para o próximo, ele é uma forma de doar, né? É uma forma de contribuir para o semelhante de uma maneira efetiva, eliminando as arestas do orgulho e do egoísmo. É 1002, né? É. Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, neste caso, arrepender-se? Os espíritos respondem: o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não resolve. Olha o que a gente tem. Não absorve. Não absolve. Pois é, então é o que a gente já vem estudando e refletindo. Diante dele, não se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca. Então, a gente vê aí, né? Esse tipo, até a gente estava até conversando, né, Carla? Em artigos de morte, quer dizer, na questão da morte, né? Reconhece as suas faltas quando já não tem tempo de reparar, mas então basta se arrepender. Então, sim, é importante, já é um passo, mas que a gente tem falado, né? Não é só arrepender, é a ação, é trabalhar isso aí. E o futuro, né? Está no futuro isso aí, que é a concretização desse arrependimento. Né? Então, aquela questão que nós colocamos no início da reunião de hoje, né? O arrependimento na hora da morte nos livra da expiação. Ora, aqui está bem claro, né? Não nos livra da expiação, mas nos prepara, né? Já é um primeiro passo. Agora, tem que lembrar o que é o arrependimento, que nós comentamos aqui. O que é o arrependimento sincero? Né? É aquele onde nós reconhecemos sinceramente as faltas que nós cometemos e a quem nós prejudicamos. E procuramos corrigir, meios para corrigir essas faltas e achar um meio de ajudar aqueles que nós prejudicamos. Então, o arrependimento sincero na hora da morte não nos livra da expiação futura, mas que a expiação futura, como diz Emmanuel no começo hoje da nossa reunião, são frutos daquilo que nós plantamos. Mas ela vai nos facilitar o caminho, vai nos abrir a mente para acharmos as soluções de quais são os passos que temos que tomar para frente. Então, para finalizar a nossa reunião de hoje, vamos colocar novamente uma frase de Emmanuel que está no livro Pronto Socorro, no capítulo 10, Culpa e Liberação. Então, diz assim, Emmanuel, para a nossa meditação: o remorso é um lampejo de Deus sob o complexo de culpa, se expressa por enfermidade da consciência. O sofrimento é a terapia de Deus destinada a erradicá-la. Então, ele coloca aí qual que é o lampejo, que é o remorso, para que possamos enxergar a enfermidade da nossa consciência, e aí sim, para reparar, é a nossa amiga dor, que vai fazer essa terapia de reconstrução e de erradicar dentro de nós o complexo de culpa. É assim, amigos, que chegamos ao final do nosso estudo de hoje, abordando assuntos tão importantes para nós,
E vamos convidar a todos, nesses instantes, para um momento de recolhimento espiritual, para um momento de meditação, esquecendo todas as dificuldades do dia, procurando superar todos os sentimentos de preocupação, de ansiedade que tenhamos cultivado no nosso interior. Pedimos aos irmãos que tragam um pouco de água fluida, água para ser frutificada junto de nós, e vamos, então, nesses instantes, elevar os nossos pensamentos ao Senhor Jesus, pedindo o seu amparo e dos seus mensageiros para os nossos caminhos na terra. Que possamos, Senhor, enxergar nossas faltas, nossas falhas, e que possamos, sinceramente, avaliando os nossos caminhos na terra, aproveitar a oportunidade que tu nos dá de crescimento, de aperfeiçoamento e de elevação. Permite, Senhor, que saibamos, com todas essas explicações que provêm dos teus mensageiros, entender a necessidade da temperança, da paciência, da calma, para superar as dificuldades que se mostram em nossa vida. Sabemos, Senhor, que muitas vezes o nosso barco se encontra no mar tempestuoso, mas sabemos também que tu estás conosco, ao nosso lado, nos amparando e iluminando em todos os momentos de nossa vida. Assim, Senhor, alegria desses instantes. Pedimos que esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.